Olá pessoal, professor Fabiano aqui. Vou dar uma aula aqui para vocês de os conceitos básicos de CNC, né? Na verdade, usinagem CNC. Vamos lá então. O que a gente vai ver nessa aula? Primeiramente, a gente vai ver o princípio de funcionamento das máquinas convencionais, tá? Antes de eu explicar o funcionamento da máquina CNC, é interessante a gente ver como que funciona a máquina convencional para a gente estar comparando, né? E depois a gente vai falar um pouco de máquina CNC, como que funciona, tá? E depois vai falar as vantagens e desvantagens que esse tipo de máquina possui. Bom? Bem, antes de começar, quando você pensa no processo de fabricação, tá? Você tem duas maneiras de produzir uma peça, tá? A primeira que foi colocada aí é o quê? Você pode fabricar uma peça sem remover material, tá? Então, quando você faz, por exemplo, uma fundição, que você pega o material, funde ele, né? E depois você coloca ele no molde, depois ele solidifica, você não removeu o material para fabricar esse tipo de peça, né? Ou então, quando você pensa em soldagem, que você vai unir partes para fabricar uma peça, né? Ou então, quando você pensa naqueles processos de conformação, que é, por exemplo, o forjamento, né, a laminação, trefilação, todos esses tipos de processos, você não remove material para fazer o seu produto, né, para fazer a sua peça. Já uma outra maneira de você fabricar uma peça é o que? É removendo o material, tá? Aí, esse grupo de quando você remove o material é conhecido como usinagem, tá? Eu coloquei aqui no slide para vocês que, ó, esse tipo de usinagem aqui é o que? O torneamento, tá? No torneamento você tem a peça girando, então ela que vai dar o movimento de corte, tá? E você tem a ferramenta aqui, ó, sua ferramenta de corte, ela encosta na peça, e essa ferramenta, sendo bem mais dura do que a peça, ela vai estar removendo o material, então ela vai cortar esse material e vai dar a forma a esse material, tá? Vai dar forma a essa peça. Então, você remove o material. Esse material que é removido é conhecido como cavaco, né? Aqui, esse outro exemplo, é o fresamento. Aqui, no caso, não é a peça que gira mais, é só a própria ferramenta de corte que faz o movimento circular, tá? Então, ela vai estar removendo e vai fazer todo o seu perfil da sua peça, tá? Aqui, no caso, peças prismáticas. Esse terceiro exemplo aqui, a sua ferramenta de corte é o rebolo. Então, esse aqui é conhecido como retificação, tá? Então, aqui eu só dei alguns exemplos, a gente tem vários outros de usinagem, tá? Por que eu estou falando disso? Porque para a gente fazer essa usinagem, a gente vai usar o quê? As conhecidas máquinas ferramentas, tá? A gente tem as máquinas ferramentas convencionais. Por exemplo, eu coloquei um slide aqui do torno, tá? Esse aqui é aquele torno convencional, tá? Em que você tem esses manípulos. Então, para você fazer essa usinagem, o operador, né, que vai estar manuseando essa máquina, ele tem que fazer os movimentos, né? Tanto de penetração da ferramenta, quanto de avanço, e assim por diante. Para exemplificar isso aí, eu tenho um vídeo aqui de uma aluna nossa, lá da escola, em que ela está fazendo uma usinagem, no caso aqui é um faceamento. Tá, vamos ver aqui. Ó, notem que ela pega no manípulo, tá vendo? Ela faz os movimentos de giro do manípulo para fazer com que a ferramenta vá até a peça, tá? E assim promova a usinagem. Tá, então ela vai girando. Então o próprio operador ele tem que fazer o quê? Esse movimento, tá? Ele tem que fazer esse movimento para promover a usinagem. Como que funciona
esses movimentos nessas máquinas convencionais, tá? Então, você tem aqui ó, um manípulo, tá? Conforme você gira esse manípulo, ele vai fazer com que esse fuso gire, tá? E você tem uma porca aqui, ó. Essa porca está acoplada à mesa, tá? Então, ela vai fazer com que promova esse movimento da mesa, tá? Como que você sabe qual a precisão que você tem, né? O tanto que eu tenho que girar para fazer o movimento que eu preciso. Existe o que a gente chama aqui, ó, de anel graduado, tá? Então você tem a numeração aqui, é uma escala, né? Conforme você vai girando, você sabe o tanto que você tem que penetrar, o tanto que você tem que recuar e assim por diante. Então, o anel graduado que vai dar essa precisão para você. Bom, se a gente dá um zoom aqui, né? Aproximar aqui, ver como que funciona exatamente esse sistema aqui de fuso e porca. Aqui tá, pessoal. Então, o manípulo, conforme você gira ele, ele vai girar esse fuso, tá? E esse fuso está acoplado na porca, tá? Esse tipo de rosca aqui, para fazer esses movimentos suaves, é a rosca trapezoidal, né? Se você pega um sistema desse novo, que foi assim, acabou de fabricar, ele tem que trabalhar com folga, tá? Porque se não existe folga aqui, esse sistema ele trava, né? Então existe uma folga. Então por isso que você quando vai numa máquina convencional, você gira o manípulo, né? Você começa a girar o manípulo, vai girando. Depois quando você volta, você vê que você começa a girar ao contrário, o carro ali, a mesa não se move até ela tirar essa folga, tá? E essa folga, conforme você vai usando a máquina, ela vai aumentando. Porque esse tipo de sistema, ele tem muito atrito, né? Porque toda essa parede aqui da rosca, toda essa parede aqui da rosca está em contato, da rosca do fuso, né? Está em contato com a rosca da porca. Então isso promove muito atrito. O atrito a gente sabe que vai fazer o quê? Desgaste, tá bom? Aí, quando o pessoal começou a desenvolver as máquinas CNC, né? Então, isso aqui é o que? As máquinas convencionais. Então, a gente deu essa introdução, né? Agora a gente vai começar a falar sobre as máquinas CNC. Quando o pessoal começou a elaborar a máquina CNC, eles tiveram que fazer um outro sistema. Que esse sistema convencional de movimento não daria para se aplicar nas máquinas CNC. Tá, aqui você tem ó, um torno CNC. Se você olhar aqui, aqui você tem o comando numérico, computadorizado, tá? E aqui você tem os motores em que esse comando vai fazer todo o acionamento dele. Aqui é um centro de usinagem, ou frisadora CNC, né? Mas o pessoal chama mais de centro de usinagem porque ele não só faz frisamento, ele faz outros tipos de usinagem. Então, por isso que é conhecido como centro de usinagem, tá? Como que esse tipo de máquina aqui funciona? Então, aqui, ó, aqui está o seu computador, que é o CNC, tá? Ele vai mandar um sinal para o seu motor. Esse motor é conhecido como servomotor, tá? O que esse servomotor faz? Ele consegue girar um tanto de grau necessário para fazer o movimento que você precisa da peça, tá bom? E aí você tem aqui um outro aparelho que vai fazer o quê? Ele vai pegar um feedback desse movimento, se você realizou esse movimento, está certo, e manda aqui esse sinal para o computador, tá? Só que se a gente tem aquele mesmo sistema de porca e parafuso aqui para a máquina CNC, a gente tem um sério problema por causa dessa folga que tem. E além da folga, a gente não conseguiria trabalhar em movimentos muito rápidos, né? Por causa devido ao atrito, por causa que vai aquecer muito o sistema, tal, não daria certo, tá? O que o pessoal, antes disso, né? Aqui você tem, né? Ó, aqui é da Siemens, você tem o comando numérico, computadorizado, tá? Aqui são drive, porque o comando numérico ele vai mandar um sinal para o drive, que o drive manda para os servos motores, tá? Então, isso aqui é todo o sistema de CNC.
Então, se você tem aquele mesmo sistema antigo aqui no CNC, não daria certo por causa do atrito, conforme eu estava falando. Então, o pessoal tiveram que desenvolver isso daqui, ó, o fuso de esfera recirculantes, tá? Ele é baseado no rolamento. Todo mundo conhece um rolamento, né? Que está aqui, ó. Como é que funciona o rolamento? Você tem uma capa interna, tá? E uma capa externa. E entre elas, você tem essas esferas, que elas que são mantidas através desse anel aqui, né? Esse anel aqui que vai segurar essas esferas. Então, no rolamento, você consegue ter um movimento suave e sem folga, tá? Porque essas esferas, elas não estão em atrito com a parede, elas estão rolando. Então, o atrito aqui é de rolamento. Então, praticamente não tem atrito, tá? Nesse sistema aqui. Então, esse fuso de esferas circulantes, o princípio dele de funcionamento é do rolamento, tá? Só que acontece, como você tem uma esfera dentro desse sistema, essa esfera está rolando, por que chama recirculantes? Porque essa esfera ela vai caminhando conforme você vai girando esse sistema, né? Ela vai caminhando, então ela tem que recircular. Então esse próximo slide aqui mostra, né? Então ela vai, conforme ela vai girando, tá? Ela vai rolando aqui essa esfera e depois ela é realimentada por esse sistema. Por isso que chama recirculantes. Então esse fuso de esfera, o pessoal tiveram que elaborar ele para você conseguir aí ter o quê? A maior precisão no seu movimento. E não só questão de precisão, né? É questão de você ter o quê? Movimentos rápidos, tá? A gente vai ver daqui a pouco que uma das grandes vantagens do CNC é o quê? Essa produtividade, essa rapidez que ele possui, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora a gente vai falar um pouco aqui das vantagens e desvantagens que a gente tem nas máquinas CNC, tá? A primeira dela é o que? A produtividade. Então, como você tem aqui esses movimentos rápidos, tá? Tanto de aproximação, quanto de afastamento da ferramenta, tá? Você consegue o quê? Ter uma produtividade muito grande. Não só a questão dos movimentos, mas, por exemplo, você está fazendo uma peça, você vai mudar essa peça. Se você já tem um programa da peça, você vai lá, só coloca, chama o programa da máquina. Se o programa estiver tudo certo, rapidinho você faz o quê? O setup que o pessoal fala, que é o que? A troca de tipo de peça que você está fazendo, tá? Muito rápidos os setups são. Então você consegue ter uma produtividade muito alta dessas máquinas CNC. Isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem que você tem é o que? A repetibilidade. O que seria a repetibilidade? Você consegue fazer peças praticamente idênticas umas à outra. Assim que você acertou a peça, né, na sua máquina CNC, você consegue fazer várias naquela mesma medida. Claro que não é exatamente, porque existe um desgaste da ferramenta, mas a questão de a diferença é muito pouca. Muito diferente de você ter uma máquina convencional, porque na máquina convencional você tem muito o quê? A atuação do operador. Quem já trabalhou com máquina convencional aí, já viu que quando faz uma peça, ela sai de uma maneira. Quando você vai fazer uma mesma peça, aquela mesma peça, você vê que não consegue fazer exatamente igual aquela mesma peça, né? Por quê? É o manuseio que você tem, então tem essa diferença, você não consegue essa repetibilidade, tá? Uma outra coisa que você consegue aí com as máquinas CNC é o quê? É fazer peças complexas, tá? Então, se você tem uma peça que tem um perfil bem complexo, tá? Você tem uma esfera, você consegue fazer esses perfis complexos utilizando a máquina CNC, coisa que uma máquina convencional dificilmente você vai conseguir fazer, tá? E uma outra vantagem é o que? A automação do processo, tá? Imagine que você está numa empresa, essa empresa que faz até uma produção muito grande de peças. Se você está numa máquina convencional, você tem um desgaste do operador que fica manuseando essa máquina o dia todo, tá? Então, quando você tem essa automatização do processo, isso facilita muito, descarrega não fica sobrecarregando o operador, né? Isso é uma outra grande vantagem. Se tem essas 4 vantagens aí, mas tem muitas outras, pessoal, tá? Vantagem é as máquinas CNC, tá? E desvantagem? Existe desvantagem? Tem. Por exemplo, o custo elevado.
para você adquirir uma máquina dessa é muito alto, né? Quando você é comparado aí das máquinas convencionais. Além disso, a manutenção tem que ser uma manutenção especializada. Ela ser uma manutenção especializada, é uma manutenção cara também, né? Tem um custo alto, tá? E uma outra desvantagem que a gente pode citar aí é o que? Exige aqui uma mão de obra mais especializada quando comparado às máquinas convencionais, tá? A pessoa que vai operar, a pessoa que vai fazer a programação dos programas, né? Ou então fazer a preparação da máquina, já precisa ser o quê? Ter uma especialidade maior do que das máquinas convencionais. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. É só uma introdução bem rapidinha aí. Quanto tempo deu aqui? 15 minutos. É isso aí, eu quero fazer essas videoaulas rapidinho, não passar de 15 minutos para ser rapidinho, para não ficar muito maçante. Então, espero que vocês tenham entendido aí. Então, e até próximo vídeo aí. Falou, pessoal. Obrigado.